Sejam todos muito bem-vindos a mais um tema do projeto do Programa de Atualização e Educação Continuada. Já quero deixar o meu agradecimento à doutora Cecília, em nome da fisioterapia, pelo convite e por poder participar desse projeto de tamanha importância, trazendo um tema tão utilizado no nosso dia a dia. Eu me chamo Débora Tomás Diniz, sou fisioterapeuta da Santa Casa de Itapeva, sou pós-graduada em fisioterapia hospitalar pelo Albert Einstein e em fisioterapia em terapia intensiva, com ênfase em reabilitação funcional e suporte ventilatório pela FAESO. Atuo na UTI neonatal e na UTI adulto há 8 anos. Vale lembrar que toda a nossa informação está validada pela literatura e que vamos abordar este assunto de forma simples e objetiva. Temos observado que boa parte dos pacientes que chegam ao nosso serviço, trazidos pelo atendimento pré-hospitalar, já chega utilizando oxigênio, seja por um trauma, fratura, IAN, enfim. Paciente com boa saturação, sem problemas respiratórios, que não necessita de oxigênio naquele momento. E de forma cultural, isso acontece todos os dias. Porém, é possível mudar essa cultura a partir do momento em que recebemos o paciente no nosso serviço, avaliando se ele realmente há necessidade de ofertar o oxigênio naquele momento para aquele paciente. Então, nós vamos falar sobre o uso consciente do oxigênio. O oxigênio é um gás inodoro encontrado no ar ambiente, a 21%, é considerado remédio, portanto, seu uso deve ser prescrito pelo médico, contendo o tipo de dispositivo, o fluxo, a saturação-alvo que o médico determina para aquele paciente. O oxigênio tem alguns benefícios. Trouxemos aqui os mais comuns e mais conhecidos, que é a melhora da oxigenação dos tecidos, a melhora das condições de pacientes com doenças crônicas, diminuição da sobrecarga do trabalho cardiorrespiratório. Também tem alguns malefícios, entre eles a irritação nasal, a secura de vias aéreas, cefaleia, sonolência, letargia, diminuição do estímulo respiratório em pacientes com DPOC. E quando a gente fala em DPOC, o oxigênio deve ser muito bem avaliado, pois o excesso para esses pacientes causa diminuição do drive respiratório e com isso leva ao acúmulo do CO2, causando rebaixamento do nível de consciência e esse paciente corre o risco até de ser entubado. Em caso dos neonatos, o risco de retinopatia da prematuridade causa também outro malefício como atelectasia, lesão de matriz germinativa, ou seja, lesão neurológica para esses RNs, devido ao excesso ou mau uso do oxigênio. Quais as indicações do oxigênio? A principal é a hipoxemia, que é a baixa concentração de sangue, de oxigênio no sangue arterial. Falando em hipoxemia, é importante lembrar também da hiperóxia. Os extremos não são bons, por isso que a gente deve observar muito bem quando vai administrar o oxigênio. A hiperóxia também é prejudicial. O pulmão é o órgão mais afetado quando o organismo é exposto a altos níveis de oxigênio. O oxigênio suplementar inspirado aumenta o risco de lesões, especialmente nas áreas de melhor complacência. O excesso de oxigênio libera radicais livres no organismo, causando lesão em áreas que estão preservadas. Então, a indicação do oxigênio será para aqueles pacientes que estão saturando abaixo de 88%, pacientes com DPOC saturando abaixo de 88%, já tem indicação do oxigênio. Ou pacientes com sinais como cianose, confusão mental, agitação, já tem indicação de suplementar com oxigênio. As causas de desaturação existem várias, como a dor, o paciente respira de uma maneira diferente, e isso pode levar à desaturação, a má perfusão, a leitura do oxímetro já não é tão fidedigna devido à má perfusão do paciente,
ou se ele está com hipotensão, hipoglicemia, também vai ser uma causa de saturação. O mau posicionamento desse paciente no leito, pacientes que ficam mais encurvadinhos, que não conseguem ter uma tosse eficaz, que não promove uma troca gasosa eficaz, ou então o mau posicionamento do próprio oxímetro, não está bem posicionado no dedo do paciente, então vai causar uma leitura errada. Outra causa pode ser o cuff desinsuflado, seja o paciente entubado ou traqueostomizado. O acúmulo de secreção, aquele paciente que não tosse, fica ali todo mal posicionado, acumulando secreção, não faz uma respiração adequada, pode causar dessaturação, assim como o broncoespasmo. No caso do broncoespasmo, é importante lembrar que ele deve ser tratado, né, com a parte médica, com a medicação. Não vai ser tão necessário naquele momento, não vai ser resolutivo o oxigênio naquele momento. Os recursos para identificar a hipoxemia. O principal é o oxímetro. Ele é de fácil acesso, fácil leitura, está ali em todos os setores, então ele é bem utilizado. O outro recurso que a gente pode identificar a hipoxemia é o desconforto respiratório que esse paciente pode apresentar. Pela ausculta pulmonar, a gente consegue identificar se ele está fazendo broncoespasmo, por exemplo. Nos exames de imagem, nós temos a atelectasia. Se nessa radiografia eu identifico uma atelectasia, pode ser a causa dessa hipoxemia. Nos exames laboratoriais, o hemograma vai identificar para a gente se o HB está muito baixo, também pode causar hipoxemia. Ou num outro exame que é bem fidedigno, que é bastante utilizado na UTI, é a gasometria, que vai identificar aí a troca gasosa, a situação gasosa em que encontra a respiração desse paciente. Então, não impede de ser utilizado na enfermaria. Porém, assim que for coletado, deve ser analisado, para que não haja nenhuma alteração no resultado. E ele dê uma resolução fidedigna para a gente. Então, o que é a oxigenoterapia? É o uso terapêutico do oxigênio suplementar em concentrações acima do ar ambiente para corrigir hipoxemia. Eu vou ofertar mais concentração de oxigênio para esse paciente, para que possa corrigir essa hipoxemia. Os dispositivos utilizados e disponíveis para a gente no nosso serviço é o catéter nasal ou cânula nasal, que utiliza fluxo de 1 a 5 litros por minuto, indicado para paciente com hipoxemia leve a moderada. O catéter nasal, ele promove para o paciente o fluxo de 1 a 5 litros, e esse paciente consegue se alimentar, consegue falar, sem retirar o dispositivo. E é importante, quando a gente instala um oxigênio, seja catéter nasal, máscara, explicar para o paciente como que deve ser utilizado, para que ele não use de forma errada. E também observar se esse dispositivo está em boas condições de uso, se ele está íntegro, se não tem nenhum furo na bolsa reservatória, no caso das máscaras, né? A máscara com reservatório não reinalante é um outro dispositivo que nós temos para utilizar. O fluxo dela varia de 6 a 15 litros por minuto, indicado em grau moderado de hipoxemia ou já com algum desconforto respiratório. Nesses casos, é importante a gente avaliar os pacientes que estão utilizando um fluxo de 2 litros no catéter nasal de manhã, à tarde ele já passou para máscara a 7 litros, à noite já está com 12 litros, então tem que acender um alerta, observar e avaliar, investigar o porquê desse aumento do oxigênio em tão pouco tempo. E um outro
quesito que a gente tem que ficar atento é que cada dispositivo tem a sua capacidade. Então, não adianta eu usar a máscara com reservatório, que varia o fluxo de 6 a 15 litros, eu usar ela com um fluxo de 2 litros, 3 litros. Não vai ser eficaz para o paciente, ele pode ficar reinalando o CO2 que está ali acumulado. Isso pode gerar até um rebaixamento do nível de consciência desse paciente. Então, a gente tem que ficar atento nessa questão, utilizar de acordo com cada capacidade de cada dispositivo. O outro dispositivo que nós podemos utilizar é a macronebulização, bem utilizado com pacientes em traqueostomia. Pode ser utilizado só em oxigênio, que é esse frasco da tampa verde, ou só em ar comprimido, que é a tampa amarela. Ou pode ser associado também. Quando a gente utiliza a macronebulização, a gente utiliza para fazer a névoa, para umidificar aquela traqueostomia. Porém, essa névoa, ela só será realizada a partir de 5 litros por minuto. Então, se eu preciso de um paciente, um oxigênio menor que 5 litros, eu posso associar, colocar 1 litro em tubo T, associado com a macronebulização em ar comprimido, para que eu não coloque em excesso de oxigênio para esse paciente. Então, eu posso fazer essa associação, ou se ele utiliza 5, 7 litros de oxigênio, eu posso ofertar somente em oxigênio, então, essa macronebulização. O outro dispositivo é a máscara de Venturi. Ela não está disponível ainda nos setores, pois foi deixado de utilizar a partir do Covid, devido também ao aumento do número de funcionários novos no setor, se faz ainda necessário a capacitação e treinamento para a utilização desse dispositivo de forma eficaz. Mas é um dispositivo que pode ser utilizado, porém ainda não está disponível nos setores. E quando vamos umidificar o oxigênio? Quando estiver usando acima de 5 litros por minuto, ou em uso prolongado, esse paciente está usando há muito tempo o oxigênio, aí já tem a indicação de umidificar, ou se o paciente relata desconforto, ressecamento nas vias aéreas, incômodo na garganta, também pode ser umidificado. E os pacientes traqueostomizados, onde já ocorre o desvio, né, dessa via aérea natural, então a umidificação é essencial. Sobre os cuidados da equipe, quando eu falo equipe, é a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia em um conjunto, deve verificar a prescrição médica, como que o médico passou, em qual dispositivo, qual a saturação-alvo para esse paciente, avaliar continuamente a saturação do paciente, a frequência respiratória, o padrão respiratório. Quando a gente instala um oxigênio, oferta esse oxigênio para o paciente, é importante avaliar continuamente todos esses sinais, a saturação, a frequência respiratória, se houve a melhora, né, desse desconforto respiratório, se ele estava apresentando antes, se agora, depois do oxigênio, já melhorou. Um outro cuidado é higienizar bem o equipamento, para que ele possa ser utilizado de uma maneira eficaz. Orientar, reforçar sobre o uso correto do dispositivo. Não adianta eu colocar o paciente lá no catéter nasal e ele colocar o catéter nasal na bochecha, ou então a máscara com reservatório usar no queixo. Aí não vai ter eficácia. Então, é importante orientar o uso correto. Atentar também para a umidificação, principalmente quando estiver em altos fluxos, para não gerar desconforto ali para o paciente. A saturação-alvo de oxigênio para o IAM é de 93%. Para o paciente DPOC, de 88% a 92%. Para os pacientes obesos mórbidos, de 88% a 92% também. A recomendação forte da literatura é que a saturação máxima para os pacientes seja de 96%. E em caso de saturação maior que 96%, já começa a diminuir, regredir ou até mesmo suspender o oxigênio
para que esse paciente não sature 100%, 98%, porque o excesso de oxigênio, ele libera radicais livres no organismo, causando as lesões em áreas que ainda estão preservadas. Então, não é interessante que o paciente sature 100%. A recomendação é que sature 96%. Trouxe alguns mitos sobre o oxigênio. O oxigênio, o primeiro mito é que o oxigênio alivia desconforto respiratório. Isso é mentira. Ele não alivia o desconforto respiratório. Esse desconforto deve ser avaliado e investigado. Outro mito é que o oxigênio deve ser usado em todo o IAM. Isso também não é verdade. Só vai suplementar o oxigênio para o paciente IAM se a saturação estiver abaixo de 90. Aí é necessário suplementar o oxigênio. Outro mito é atingir a saturação-alvo acima de 94% para pacientes com DPOC e fibrose cística. A gente, lembrando lá do início que o paciente DPOC, ele não deve saturar acima de 94 por conta da redução do drive respiratório, acúmulo de CO2 dele, né? Então, eu trouxe um alerta sobre o consumo de oxigênio no hospital. 555,76 metros cúbicos ao dia é utilizado de oxigênio. Isso equivale aproximadamente a um valor de R$30 mil por dia. É muito oxigênio utilizado. Por isso que é importante a gente fazer o bom uso do oxigênio. Com isso, a fisioterapia trouxe como sugestão de boas práticas utilizar a placa sinalizadora beira-leito da saturação-alvo para cada paciente. Então, por exemplo, a saturação-alvo do paciente com DPOC é de 88% a 92%, nós vamos colocar essa plaquinha beira-leito para alertar, né, toda a equipe, que às vezes vai para verificar a saturação desse paciente, está saturando 89%, 90%, pode pensar em já suplementar ou aumentar esse oxigênio. Isso já vai gerar uma tensão maior. Não, ele está dentro do nosso limite, né, de saturação. Então, na plaquinha também está escrito a saturação-alvo do paciente que não tem problemas respiratórios, que daí seria de 92% a 96%, e a orientação de que, se tiver acima dessa saturação-alvo, já começa a regredir o oxigênio, conforme a prescrição médica, ou se tiver menor do que essa saturação-alvo, já vai conversar com a equipe para ver se há necessidade aí de aumento e de qual é a saturação que o médico colocou, qual o dispositivo, rever, né, esse oxigênio. Trouxe as referências que foi utilizada nesse trabalho e trago também uma reflexão que diz que o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo, para que possamos lembrar de usar o oxigênio de forma racional, fazendo sempre o bom uso desse recurso, erradicando o desperdício, permitindo a longevidade financeira da nossa instituição. Muito obrigada a todos.